Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, andemos de cabeça erguida e vamos trazer o transcendente para o imanente. Que o nosso coração seja segundo o coração de Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio, o misericordiosíssimo. Primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Que todos os entes humanos tenham um coração manso e humilde, um coração semelhante ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda a gente sejam bem-aventurados, tenham os sentimentos de Deus para com o próximo. Estamos no Evangelho, estamos já no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. Ontem nós vimos a missão dos apóstolos. O nosso Senhor Jesus Cristo envia os 12 apóstolos em missão, envia 2 a 2 e pede para não levar nada pelo caminho, nem bolsas, nem sacolas. A lógica é para buscar verdadeiramente a Deus, não ser apegado às coisas desse mundo físico. E a mesma lógica comenta nosso glorioso patriarca São Bento em sua regra, falando da realidade do mosteiro, que o monge não deve possuir nada de próprio dentro do mosteiro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, enviando os apóstolos em missão, pede para não levar nada pelo caminho e sair sacudindo a poeira dos pés. É a perseverança, é perseverar, anunciar o Evangelho em todos os lugares. E Jesus envia os apóstolos e pede para realizar o exorcismo maior e a unção dos enfermos. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado célebre. Dizia-lhe: João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres age nele. Uns diziam: é Elias. Outros diziam: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não o conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o e, quando o via, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente, o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se
e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convidados. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu o seu desejo: Quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os discípulos foram tomar o seu corpo e depositaram num sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o martírio de João Batista, o precursor. João foi a voz que gritava no deserto, pregou o batismo de conversão. Como nós vimos no tempo do Advento, a partir do segundo domingo do Advento, João começa a gritar no deserto, para que o que é torto se endireitar. O que estava torto se endireitasse. João denunciava o que era errado. E essa é a lógica de todos nós na realidade em que transparece em nosso cotidiano. É sacudir a poeira dos pés, denunciar o que é errado. Será que nós estamos denunciando o que é errado como João Batista, o precursor? O rei Herodes ouviu falar de Jesus. Jesus começou a anunciar o reino de Deus, pregar a boa notícia. E o rei Herodes ouviu falar dos milagres que estava acontecendo e do anúncio do reino. E o rei Herodes, um político na época em alta. E alguns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. E o poder de fazer milagres agia nele. Jesus estava fazendo os milagres. E alguns diziam a Herodes que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E ele estava realizando os milagres. E outros diziam que era Elias. Nessa lógica, vemos Antigo com o Novo Testamento, Antigo com Elias, Novo com João Batista. E outros diziam que eram alguns dos profetas. Mas, ouvindo isso, Herodes, ouvindo o povo dizer, alguns diziam que era João Batista, o precursor que tinha ressuscitado dos mortos, outros que era Elias. Mas Herodes disse que João Batista havia mandado decapitar. E João ressuscitou. João ressuscitou. Por que Herodes argumentou que João ressuscitou? Porque os milagres de Jesus estavam acontecendo. João foi que gritou, anunciou a chegada do Messias.
E João denunciava tudo que era errado, e João foi martirizado no tempo da política do rei Herodes. Que o próprio Herodes mandou prender João, acorrentá-lo e colocá-lo no cárcere. E por que Herodes fez isso? Herodes fez por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, com o qual se tinha casado. Que houve uma lógica de Herodíades e a mulher de Filipe, houve algo errado, e João, o precursor, denunciou. E Herodíades não aceitou João denunciar, que João disse: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. João disse: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. E por isso Herodíades odiava João e queria matá-lo. Herodíades ficou furioso quando João argumentou, denunciando o que é errado: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. O irmão ficou com a mulher do outro irmão. E João, o precursor que denunciava todos os crimes, João denunciou, argumentou a Herodíades: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. E Herodíades ficou furioso. E Herodes, o rei Herodes, que estava em alta na política, era o governador, respeitava João, gostava de ouvir João, e por isso, em sua alta na política, o protegia João. Mas quando João estava anunciando, falando a lógica verdadeira, Herodes ficava todo embaraçado. E chegou o dia da corte do rei Herodes, o banquete de Herodes, que estava só o grupo da política de Herodes. E a filha de Herodíades apresentou-se e pôs a dançar, com grande satisfação, a Herodes. A filha de Herodíades perguntou à sua mãe o que queria que o rei Herodes o dasse naquele dia. E a mãe da filha disse: a cabeça de João, o precursor. E João estava preso. E Herodes não pôde recusar, porque tinha feito um juramento à sua filha, que o que a filha de Herodes pedisse, ele daria. Poderia ser a metade do seu reino, a metade dos seus bens materiais, e nessa lógica, a metade do reino, até do reino político de Herodes. E a filha do rei dançou lá diante de Herodes e pediu a cabeça de João, o precursor. Mas Herodes não pôde recusar. Ele ficou muito triste e mandou um carrasco ir lá na prisão, na cadeia onde estava o precursor, e decapitar o precursor. O carrasco foi lá, decapitou o precursor e trouxe num prato a cabeça do precursor e entregou ao rei. O rei entregou a moça. E perguntamos, que o Evangelho conclui argumentando: os discípulos de João sepultaram o corpo de João e a cabeça de João. A cabeça de João ficou no palácio de Herodes, que era governador. Na realidade, é como hoje o gabinete do governador ficou no gabinete de Herodes, a cabeça de João, o precursor.
ficou lá no palácio de Herodes, no gabinete onde Herodes sentava. Fizeram a grande festa, um banquete político, e a filha do rei pediu a cabeça de João, e João foi martirizado. João denunciava tudo o que era errado. E assim somos todos nós. Nós temos que sair sacudindo a poeira dos pés e denunciar tudo o que é errado. Será como nós estamos vivendo em nosso cotidiano? Estamos sendo igual João, o precursor? Que João chegou, como nós vimos lá no tempo do Advento, no segundo domingo do Advento, João começou a gritar no deserto para que o que estivesse torto se endireitar, para todos endireitarem as veredas. A lógica é a conversão. E João batizou com água, batizou até o Mestre Cristo Senhor. João batizava com água. E João batizou Cristo Senhor, e Cristo Senhor começou a anunciar a boa notícia do reino. Como nós vimos lá no primeiro domingo do tempo, na primeira segunda-feira do tempo comum, depois que João foi preso, que João batizou o mestre e João continuou denunciando os crimes, João continuou anunciando a boa notícia e João foi preso. E Cristo Senhor começou a anunciar o reino. O reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Lá no início do Evangelho segundo Marcos. E João foi preso. E no Evangelho de hoje, Jesus anunciando o reino, alguns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que era Elias, o profeta do Antigo Testamento. Mas no Evangelho fala que Herodes tinha mandado prender João, o precursor. E João foi martirizado pela justiça. João lutava pela justiça. E nós temos que ser como João. Será que nós estamos gritando no deserto desse mundo ferido como João, o precursor? Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos sejam como João Batista, o precursor, anuncie o reino e grite no deserto desse mundo ferido e denuncie em tudo o que é errado. Ó Mãe Imaculada, ó meu belo amor, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam prudentes, sacudam a poeira dos pés. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada, afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós.
Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida.